Mas eu vou te falar, um jogador que o Diniz já vimos ontem e ele vai recuperar, é o Garro, cara. Eu vejo o Garro... Participa dos 2 gols, né? Não, e o Garro tem a cara do Diniz, cara. Assim, o futebol que o Diniz quer apresentar e tenta apresentar, eu acho que o Garro vai talvez voltar a ser aquele jogador que ele foi quando ele chegou aqui, que todo mundo falava, depois ele deu uma caída e tal, porque o Garro é um jogadoraço, né, cara? Então, assim, eu tô achando muito que o Garro vai voltar a jogar aquele futebol. O Diniz precisa identificar qual era o problema do Garro, né? Se era uma questão física, ele teve problema físico, se era psicológica, teve história de acidente de carro, se era tática, o que passou, né? A questão da abraçadeira de capitão já não é um olhar do Diniz assim, acho que esse jogador precisa de um pouco de carinho e cuidado aqui. Eu acredito. Por ser um protagonista, ter sido um protagonista do time, por ser uma liderança representativa técnica dentro de campo. E o Diniz é um cara que ele tem esse olhar diferente para os jogadores especiais, essa capacidade de recuperação. Então, abraçadeira de capitão, da liberdade, a forma como ele se comunica, o tipo de futebol que o Diniz tenta implementar no time, né? A conversa que vaza ali no intervalo, na parada técnica, né? Que é uma coisa que a gente fica escutando e o Diniz ali com calma, quando ele pede coragem para os jogadores. Pra mim é muito isso, assim, tentem, errem, mas tenham coragem de fazer o que eu tô pedindo, porque a gente treinou isso. Ele fala, a gente treinou. Então, se errar, dane-se. Se errar, dane-se. Ele é assim, né, cara? Que defesaço do Goi também. Porque você precisa se adaptar mentalmente ao Diniz. E para se adaptar mentalmente, os jogadores precisam ter coragem. E não é fácil ter coragem, porque não é fácil você sair da sua posição, você se apresentar o tempo inteiro para receber essa bola, para criar a linha de passe. É uma coisa que você precisa ter muita segurança no seu próprio futebol para você ajudar o coletivo. Então, ele recuperar o Garro, dar esse voto de confiança e emocionalmente trazer o jogador para perto, eu acho que pode mudar muito o desempenho coletivo. A troca de camisa também com o Memphis, porque o Garro teve que ceder a 10 quando o Memphis chegou. Isso tira muita confiança do jogador, né, cara? Mas falando só do Diniz... Ele não falou na época que ele ficou chateado? Eu lembro dessa entrevista. Ele falou, pô. Só que uma coisa do Diniz, que às vezes eu acho que o Diniz peca é isso. Você foi excelente, Lu. E foi assim, o Diniz, quando ele chega, tu vê na conversa que ele teve, ele consegue animar e fazer o jogador jogar. Mas ao mesmo tempo tem um momento do Diniz que ele começa a querer brigar por tudo. E aí tu tira a confiança do jogador, pô. Mas ontem ele tava tranquilo. Mas isso que eu tô te falando, no começo dele ele tá sempre tranquilo. Mas eu acho que quando ele vai começando a se estressar, vai começando a ficar cansado, ele vai perdendo um pouquinho a mão, cara. Eu acho também. Entendeu? É por isso que o Diniz sempre faz um bom trabalho quando ele chega e depois quando ele sai, os jogadores começam a ficar cansados, pô. Porque aí você pode dizer, não, mas o Diniz é o treinador que tá de cabeça quente no jogo, mas o jogador também tá. Tá, todo mundo tá, pô. Então vamos respeitar, não tô falando que não tem que brigar, não precisa ser. Mas, pô, tem momento que o cara fala assim, que isso, o cara só fala comigo, o cara só tá na beira do campo ali 90 minutos me xingando, pô. Ninguém aguenta isso, né? 30 mas minutos eu acho que desgasta. Eu acho que um papel importante que o Diniz tem normalmente quando chega é recuperar essa parte psicológica dos jogadores. E acho que é inegável que o psicológico dos jogadores do Corinthians, a autoestima, a moral, estava no chão, né? Com tudo que tem apresentado, principalmente da conquista da Supercopa para cá, é no pé. Então, o trabalho de resgate, de trazer de novo os caras para essa confiança, para essa coragem, vai ser o principal dele nessa arrancada. Se ele vai durar até a Copa, depois da Copa, se ele vai para Cincinnati com o Neymar, não sei. Mas o quanto isso pode impactar para o Corinthians no médio e longo prazo, pode ser grande aí esse benefício que ele traz para o Corinthians. O que traz confiança é ganhar jogo, né? Muito. Não tem jeito. Fala, moçada, é o seguinte, chegou até aqui, deixa o like. Se não gostou, dá um dislike, se inscreve no canal, toca na notificação e volte sempre, até porque estamos aqui com a porta aberta e de graça.